Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV da noite de hoje, quarta-feira, 15 de agosto de 2018, começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, o seu encontro diário do esporte, o Esporte na TV, além do canal 14 da NET, também disponível pelo valetvplay.com e também pela fanpage da Vale TV no Facebook. Vamos falar muito de esporte, muito de futebol que teve um jogão na tarde de hoje lá na Estônia, a final da Supercopa da Espanha, ou melhor, da Supercopa da UEFA. Supercopa da UEFA, a decisão envolvendo o Atlético de Madrid e o Real Madrid, e a melhor deu o Atlético. O Atlético venceu por 4-2, o Atlético então é o campeão da Supercopa da UEFA, Atlético 4, Real Madrid 2, abrindo a temporada europeia do futebol. Aqui no Brasil hoje, noite de Copa do Brasil, noite com 3 jogos importantes, jogos de volta das quartas de final, começando às 19h30, começou há poucos instantes no Mineirão o jogo entre Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 1-0. Teremos hoje às 21h45 na Arena Condá, Chapecoense e Corinthians. Primeiro jogo, vitória do Corinthians em São Paulo por 1-0. E no Maracanã, hoje um jogão, Flamengo e Grêmio e Flamengo mais uma vez, 21h45. Lembrando que no primeiro jogo houve empate em 1-1 na Arena. Qualquer empate na noite de hoje levará a decisão às penalidades. Claro que quem vencer o jogo estará qualificado para ir à semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio aí confirmado com o Everton hoje à noite. O Everton que já havia jogado no final de semana no duelo contra o Vitória. O Grêmio com a sua equipe praticamente completinha aí, buscando uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Já a equipe colorada fez festa hoje pela chegada do Paolo Guerreiro, reforço peruano, atacante da seleção peruana que estava no Flamengo. O atacante de 34 anos chegou hoje a Porto Alegre e faz parte então do plantel colorado, agora visando já o segundo turno do Brasileirão. O Colorado atualmente o terceiro colocado do campeonato, mirando, por que não, a liderança desta primeira etapa do primeiro turno do Brasileirão, pensando já no jogo do próximo domingo, às 11 da manhã, no Beira-Rio, jogo entre Internacional e Paraná. O Esporte Clube Novo Hamburgo se preparando para uma festa muito legal na próxima sexta-feira, às 19 horas no Estádio do Vale, teremos o jogo festivo dos 10 anos do Estádio do Vale, o jogo envolvendo a equipe Master do Novo Hamburgo contra atletas que fizeram parte desses 10 anos de história do Estádio do Vale. Claro que na sexta-feira também teremos o jogo de juvenis, às 2 da tarde no Vale, Novo Hamburgo e Guarani de Venâncio. O Novo Hamburgo cada vez mais líder do seu grupo no gauchão de juvenis. E no domingo, às 3 da tarde, no Estádio do Vale, a abertura da Copa da Federação Sub-19, os juniores, um grande jogo às 15 horas, Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas. O Novo Hamburgo no Sub-19 treinado pelo Márcio Santos e no Sub-17 treinado pelo Edinho Rosa. Mas o nosso assunto nesta quarta-feira é atletismo. Quem está conosco aqui à minha esquerda competiu recentemente em Lomba Grande e veio mostrar para o telespectador da Vale TV as suas conquistas. É o corredor Neuri Pereira. Boa noite, Neuri. Boa noite. Eu queria agradecer, esse espaço que tem, para o esporte amador, do atletismo, que a Vale TV dá, é muito importante. O Neuri que trouxe aí um jovem atleta que também competiu no último domingo naquela chamada corrida pai e filho. Revezamento pai e filho, Revezamento pai e filho na localidade aqui de Lomba Grande, que é o Iago. Boa noite, Iago. Boa noite. Seja bem-vindo ao Esporte na TV. Obrigado. Como é que foi essa corrida aí, competindo, não é ao lado do teu pai, mas representando ao lado do teu avô aí?
Foi bem legal. A gente largou, eu dei o bastão pro meu avô, mas chegou em último porque as pessoas eram mais novas que ele, daí. Mas a gente conseguiu, pelo menos. Conseguiu? Como é que é essa história aí, ô Neuri? É assim, ó, é que o revezamento é pela idade da criança, 7 a 9 ele, né? Aí como eu tenho 60 anos, só eu, né? Aí os dois pais, eles praticam, né? Porque eles também correm, né? Depois eles correram a 6 quilômetros. Aí eles têm, né? Eu tenho 2 vezes o dobro da idade deles. Mas eu cheguei 100 metros atrás deles, né? Eu vi eles chegando. Mas fosse o melhor na tua categoria. Se fosse na minha categoria, né? Eu ia ganhar tranquilo, né? Mas como eles têm 30 anos, eu já 60, são o dobro, né? Tem que dar aquele chamado descontinho aí. Descontinho, né? Mas eu cheguei bem perto deles, eu vi eles chegando. Mas é isso aí, né? Faz parte. Tinha outros competidores na tua categoria, Neuri? Não, só eu nessa, né? Porque os pais vê, né? Com os mais jovens, eles ficam meio assim, né? Mas eu já não tenho medo disso, né? Isso faz parte, né? A gente tem que competir. Porque a criança, né? A criança quer também. Aquela né? chamada integração. Integração, crianças, pais, avós correndo. Sim. Avós, no caso. Sim, né? avô, né? É que o pai dele trabalha em domingo, né? E daí então eu representei, né? O pai dele, né? Até dei o troféu que eu ganhei, esses dois, esse aqui. Um ele ganhou, o outro ganhamos de 3º lugar. Aí eu dei para ele dar para o pai dele, né? E me diz uma coisa, quantos quilômetros? Dá 200 metros ele me deu o bastão, daí o revezamento, daí eu corri 1 quilômetro, daí quando eu cheguei, daí corri mais 200 metros. Só nos últimos 200 metros ele me deixou 50 metros para trás, né? Como é que foi tudo isso aí, Iago? Foi legal. A gente conseguiu tirar um lugar bom. Que antes, na outra corrida, a gente tinha tirado o 4º lugar. E agora a gente conseguiu o 3º. O 3º lugar, mas isso aí tá muito bom. Então já foi a tua 2ª corrida ou tu já tinha participado de outras corridas aí? Não, do Dia dos Pais é a segunda corrida. Do Dia dos Pais. É a 2ª do Dia dos Pais aí? Foi ano passado nós ficamos em 4º, esse ano 3º. Já ficou melhor, né? E tu pode contar aí para o telespectador aí que está te assistindo pela Vale TV a tua idade aí? Sim, eu tenho 9 anos. 9 anos. E estuda aqui na cidade de Novo Hamburgo mesmo? Sim. Em Lomba Grande mesmo? Lomba Grande. Lomba Grande. Que legal. E tu pratica, assim, além do atletismo, Iago, pratica outros esportes? Sim, eu pratico judô e gosto bastante de luta e de atletismo também. Judô, atletismo, mas que coisa só. Que coisa legal. Multiesportivo ele, Neuri? Sim, multiesportivo. E Neuri, e a condição climática, domingo o tempo tava bom, né? Apesar a temperatura estava agradável, aliás. Estava agradável, né? Estava agradável para o último domingo. Eu estava torcendo que na minha de 6 km, que depois eu só troquei de camiseta e já larguei, que é na minha categoria, que é 6 km, né? Mas só que eu passei uma semana inteira com febre, com gripe, né? Eu não consegui treinar. Essas mudanças climáticas afetam todo mundo. Afeta. E eu até pensei, sábado, eu pensei que eu não ia conseguir, mas daí eu pensei, tomara que Jesus me ajuda, que domingo de manhã eu levanto bem e consigo correr em casa, né? Eu estava na corrida 5 km, né? Que eu moro na Lomba, e tu correr em casa não tem preço, né? É muito legal. Mas me diz uma coisa... Nós estávamos falando antes de começar o esporte na TV de hoje da tua biografia. Hoje é uma data especial, Neuri? Hoje é uma data especial que eu faço 5 anos no atletismo, né? Então eu fiz um levantamento, né? Eu tenho 23 vitórias, 10 segundo lugar, 7 terceiro, 2 quarto lugar e 1 sexto. Né? Olha só, o teu avô não para de ganhar, Iago. Corre há bastante tempo mesmo. Corre há bastante tempo. O Neuri, para quem não sabe, já esteve conosco aqui em outra oportunidade no programa Esporte na TV. O Neuri que também anteriormente participava do ciclismo. Ciclismo, né? Eu participei. Bom, eu corri, são 45 anos agora que eu tenho no esporte, 40 é de bicicleta, né?
E 40 de bicicleta, no ciclismo, bicicleta, e 5 no atletismo. 5 no atletismo. Tudo junto fecha 45 anos. E sem contar a chamada ginástica do trabalho, do dia a dia. A ginástica. Tu trabalhas na parte externa, né, Neuri? Eu trabalho na parte externa, mas eu fui carteiro, trabalhei 25 anos na rua, né? Daí, naquela época, eu lembro que eu corria de bicicleta, daí eu entregava de bicicleta a carta, depois eu vinha, e se a prova tinha 50 km, fazia 30, 40 km de noite. Sempre treinei quase de noite. Opa, mas que legal. Falando um pouco do Campeonato Brasileiro da Série B, falamos da Série A que terá no próximo domingo o jogo do Inter contra o Paraná, às 11 da manhã no Beira-Rio. O Grêmio focado primeiramente na Copa do Brasil, o Grêmio focado hoje à noite no jogo diante do Flamengo, às 15h10 no Maracanã. Mas a Série B do Campeonato Brasileiro teve 2 jogos ontem, pela 21ª rodada. O Brasil de Pelotas, jogando no Bento Freitas, buscou um empate no finzinho do jogo. Um gol de cabeça, um gol de costas do Leandro Camilo aos 48 do segundo tempo. O Brasil empatou com o Avaí em 1-1, resultado que manteve o Brasil na 16ª colocação, claro que faltando o complemento dessa 21ª rodada. A Ponte Preta ontem, jogando em Campinas, fez 3-1 no Criciúma. A Ponte Preta, que até então estava jogando com portões fechados, estava jogando também em Araraquara, em outras localidades. A Ponte Preta, então, voltando a vencer diante do seu torcedor. Já a equipe do Juventude jogará no próximo sábado, às 16h30, lá em Barueri, diante do Oeste. Lembrando que nessa Série B do Campeonato Brasileiro, os 4 melhores no momento: a equipe do Fortaleza com 40 segue cada vez mais líder, em segundo lugar com 34 CSA, com 33 pontos em terceiro a equipe do Avaí, e agora o quarto colocado, a equipe da Ponte Preta com 32 pontos. Muito próximo, em quinto lugar, o Atlético de Goiás com 31, e em sexto lugar com 30 pontos a equipe do Goiás. Lembrando que o Juventude é o 13º colocado com 25, e o Brasil de Pelotas é o 16º colocado com 23 pontos, apenas 2 pontos na frente da turma do rebaixamento. O 17º Londrina tem 21 e o 18º CRB tem 21, ou seja, apenas 2 pontos de diferença. O 19º colocado é o Sampaio Corrêa com 17 e o 20º é o Boa Esporte com 17, mas o Esporte na TV vai para um breve intervalo e depois vamos continuar falando de atletismo aqui com o Neuri e também com o Iago. Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35946317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta aqui com o programa Esporte na TV. Estávamos falando no primeiro bloco da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem o Brasil de Pelotas numa situação de risco. O Brasil de Pelotas atualmente o 16º colocado, empatando ontem à noite com o Avaí em 1-1.
o 17º, o Londrina. O Londrina joga na próxima rodada em casa contra o Paysandu. Possibilidade muito boa de vitória. E a equipe do CRB, outro inimigo do Brasil, joga fora contra o Vila Nova. O Vila Nova é uma equipe que tenta entrar no chamado G4. Falando da Copa do Brasil, hoje, além do jogo Flamengo e Grêmio, 9h45 no Maracanã, no mesmo horário Chapecoense e Corinthians. E às 7h30, começou há poucos instantes, o Cruzeiro e Santos. Amanhã, às 19h15, teremos Palmeiras e Bahia. O primeiro jogo foi 0-0. Hoje, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, lá na Bahia, no Barradão, Vitória e Internacional ficaram no 1-1. O Internacional, o segundo colocado do Grupo B. O Grêmio, que também está jogando o Brasileirão de Aspirantes, é o quarto colocado. Então, a dupla Grenal dentro do chamado G4. Mas quem está conosco aqui é o Iago. O Iago, aqui à minha direita e à esquerda do seu vídeo, o Iago estava contando aqui no intervalo que além do judô, da arte marcial e do atletismo, também tu jogas futebol, Iago? Sim, na escola eu jogo futebol, sim. Jogas futebol, e qual é que é a tua posição, Iago? É lateral esquerdo. Lateral esquerdo, olha só a coincidência, Neuri. O Iago é lateral esquerdo e no Internacional tem um lateral esquerdo chamado Iago. Qual é que é teu time? Na escola a gente não decide assim, os times de verdade. Mas o time que tu torces, qual é aqui no Rio Grande do Sul? É o Inter, o Internacional. Então, o Iago é a coincidência. O Iago, lateral esquerdo, e o Inter também tem o lateral esquerdo, Iago. Tu acompanhas o futebol do Iago? Sim. Às vezes eu olho de vez em quando na TV. Olha, de vez em quando. E o que tu achas aí dessa campanha do Internacional? O Internacional aí no momento, o terceiro colocado do campeonato com 35, atrás 3 pontos do Flamengo, ou melhor, 3 pontos do São Paulo, que tem 38, e 2 pontos do Flamengo, que tem 37. Como é que tu analisas a campanha do Inter aí? Não sei. Tu acredita que tá boa, tá ruim? Como é que tá essa campanha em terceiro lugar aí? Deve estar boa. Deve estar boa. Por mim, deve estar boa. Deve estar boa, tá certo. E Neuri, falando um pouquinho de futebol, Neuri aí que pratica bastante tempo atletismo, já praticou também ciclismo. O Neuri, como é que tu analisas aí a campanha do Grêmio? O Grêmio é envolvido hoje com a Copa do Brasil, tendo um duelo decisivo, o Grêmio concomitantemente jogando nesses últimos dias Copa do Brasil, Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo bem difícil, né? Pegado. Quem ganhar tá lá, né? Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Dá para a equipe do Renato Portaluppi buscar uma vitória lá no Maracanã? Dá, né? Mas sempre tem que respeitar, né? Que o Flamengo também é um time muito grande e de tradição, né? Ainda mais se tratando de um clássico nacional. Exatamente, né? E Neuri, retomando o atletismo, aí, qual é que são as próximas corridas, o calendário, como é que está o teu calendário aí depois dessa corrida em Lomba Grande? Ela tinha um nome especial no último domingo, era a corrida Pai e Filho. Pai e Filho, velho. Corrida Pai e Filho. Pai e Filho. Eu até vou pedir pro Fábio, pro Pedro, aí se eles conseguem aproximar o troféu aí do Neuri, aí o Neuri vai mostrar mais próximo para o telespectador da Vale TV o troféu então dessa corrida do último domingo em Lomba, a corrida Pai e Filho. Olha só, e o campeão da categoria sênior. É veterano, sênior. Sênior. Olha só, muito legal então essa corrida aí, bonito troféu, obrigado ao Pedro Fraga aí. Pedro sempre atento aqui na Vale TV. Qual é que é o calendário, a próxima corrida? A próxima corrida agora eu acho que eu vou a Tramandaí no dia 26, né? Correr uma corrida lá, tem 7 quilômetros que eles me convidaram, né? E depois eu vou correr em Campo Bom, acho que umas 2 aqui. E depois vou para Picada Café. Olha, é bastante disputado. Até fim do ano tem bastante prova ainda, né? Tem bastante prova. E falando de Lomba Grande, o Neuri, que é de Lomba Grande, tu conhece o corredor Antônio de Moraes? Conheço muito, né? Sou muito amigo dele, né? Gente finíssima mesmo. Um abraço aí pro seu Antônio, sempre acompanhando o esporte na TV. O seu Antônio aí que semana sim, semana não, volta e meia ele tá com um troféu na mão aí. Tá bem, né? Né? Isso é verdade, né? É muito bom, né? E como é que tem sido, Neuri, essa preparação aí com essa condição climática, temperaturas atípicas, que nem ontem aqui na cidade de Novo Hamburgo fez 24 graus,
e agora a temperatura baixando para em torno de 10 graus. É que eu, semana passada, para essa prova na lomba, eu só consegui treinar que é na academia, né? Na rua não consegui. E eu estava com bastante gripe, né? Até essa corrida fosse sábado, eu acho que eu não ia conseguir, né? Mas daí domingo levantei um pouco melhor, pensei, estou em casa, né? Não correr essa em casa, né? E eu estava 5 quilômetros que é da prova, assim, não, mas eu vou ter que ir, né? Mas só que foi uma prova bem apertada, né? Eu ganhei por 10 segundos, né? Olha, foi ali, né? Uma hora já não tinha mais força, né? Graças a Deus que Jesus, né, que me deu a força que eu precisei, né, para chegar até a linha de chegada, né? Foi no chamado, no detalhe, então, né? Detalhe, né? E o Iago aí joga, a gente estávamos conversando sobre futebol, aí joga quantas vezes por semana? Bah, daí eu não sei dizer. Às vezes a gente vai na pracinha, assim, na educação física. Às vezes, quando o tempo tá bom, a gente vai. Às vezes, assim, quando o tempo tá ruim, a gente não vai. 2, 3 vezes por semana? Umas 2, assim, vezes por semana a gente vai, sim. E sempre, digamos, no turno contrário das aulas? Como assim? Digamos, tu estudas de manhã ou de tarde? Não, eu estudo de tarde. De tarde e o futebol de manhã? Não, o futebol é lá no final, quase no final da aula. No final da aula mesmo. E o Neuri acompanha o futebol aí do Iago? Às vezes eu vou, né? Mas dá para ir, né? Quando tiver um tempo, né? Mas agora vai ter que treinar muito, né? Tem muita prova, uma em cima da outra quase, né? E como é que é essa questão do trabalho de academia, Neuri? Quantas vezes por semana? Porque eu vou 2 vezes na academia, né? Eu vou assim, que nem eu corri domingo, daí ontem eu preparo, porque eu descanso, né, a musculação. Daí ontem eu fui na academia, aí hoje eu ia treinar, mas já que eu estou aí, né, já vou deixar para amanhã. Mas amanhã eu vou fazer um treino leve, né, porque eu senti muito esse fim de semana, né? E não estava bem preparado, eu não estava 100%, eu estava uns 80% esse fim de semana, né? Mas deu para chegar, né? Que legal. Falando um pouco aí do futebol gaúcho que conheceu mais um campeão no último final de semana, a equipe do São Borja, equipe tradicional São Borja, que venceu no último sábado o Farroupilha em Pelotas pelo placar de 1-0 na decisão da terceirona. O São Borja ao lado do Farroupilha, qualificados então para a divisão de acesso do futebol gaúcho do ano que vem. Futebol gaúcho que teve no final de semana a primeira rodada, alguns jogos da primeira rodada da tradicional Copa da Federação, a Copa Vianney Carlet. Teve no último sábado a goleada do Grêmio. O Grêmio fez 4-1 em cima do Real de Capão da Canoa, o Grêmio com a sua equipe de aspirantes. O Soledade, jogando em casa, perdeu para o Três Passos pelo placar de 3-0. E o Avenida de Santa Cruz do Sul fez 1-0 em cima do Lajadense. No complemento dessa primeira rodada, hoje, teremos o jogo do Ipiranga e Gaúcho, jogo que começou há poucos instantes no Colosso da Lagoa, em Erechim. Falando um pouco da Série C do Campeonato Brasileiro, ficou definido no último final de semana as 8 equipes que estão envolvidas nas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. No Grupo A se classificaram o Náutico, o Atlético Acreano, o Santa Cruz e o Botafogo da Paraíba. Foram rebaixados o Juazeiro da Bahia e também o Salgueiro de Pernambuco. Continuam na Série C para o ano que vem o Confiança, o Remo, o Globo e o ABC. O ABC de Natal, um abraço aí para nossa correspondente oficial, a Cida Medino. No outro grupo, que é o grupo do Ipiranga, o grupo 2, se classificaram para a segunda fase da Série C o Botafogo de Ribeirão, o Operário de Ponta Grossa, do treinador Gercinho Guzmão, hamburguense, em terceiro lugar o Cuiabá, em quarto lugar o Bragantino. Se garantiram para a Série C do ano que vem o Luverdense, o Tombense, o Ipiranga de Erechim e o Volta Redonda. Em nono lugar, rebaixado o Tupi, e o 10º colocado do grupo Joinville, equipe tradicional também com 14 pontos, rebaixado para a Série D do campeonato. O Ipiranga, que no último final de semana fez 5-1 no Tupi, conseguiu o resultado que precisava e se manteve então na Série C. Série C que terá também no ano que vem a equipe do São José de Porto Alegre.
Os playoffs das quartas de final da Série C, que irão definir as 4 equipes que sobem para a Série B do ano que vem, começarão já no próximo sábado com o jogo Bragantino e Náutico às 16 horas em Bragança Paulista. Em domingo às 17 horas em Recife, no Arrudão, tem Santa Cruz e Operário de Ponta Grossa, o Operário de grande campanha, vice-líder do seu grupo, do Gercinho Guzmão. Também jogarão no próximo domingo, às 7 da noite, Botafogo da Paraíba e Botafogo de Ribeirão Preto. E na segunda-feira, no complemento das quartas de final, nos jogos de ida, o Cuiabá enfrenta o Atlético Acreano. Neuri, as equipes gaúchas, aí, a dupla Grenal, fazendo grande campanha no Campeonato Brasileiro. O Internacional atualmente o terceiro, o Grêmio o quarto colocado. Se terminasse hoje, ambos estariam na próxima Libertadores. E na Série B, as equipes gaúchas, o Brasil e o Juventude, buscando aquela chamada afirmação numa situação intermediária no campeonato. Como é que tu analisas aí os gaúchos no Brasileiro? Agora, a dupla Grenal é que nem eu disse na outra vez que eu estava aí, né, Daniel? Que eles vão se manter entre os 4 primeiros. Que é para Libertadores, lembra que eles vão, né? Mas tem futebol para ir os 2 para Libertadores. Isso, os outros gaúchos da Série B, tá meio complicado, né? Mas eu acho que o Brasil, o Juventude, né? Mas tem plantel, né? Que é para reagir nesse segundo turno, né? Ou se manter ou ir para as cabeças, né? Mas até pode se classificar alguém e dos 2 e subir para A, né? Dá para se manter dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, então, as equipes do Brasil e do Juventude? Sim, dá, sim. Que plantel eles têm, né? Falando mais uma vez do jogo festivo do Esporte Clube Novo Hamburgo, o Anilado, que jogará o jogo dos 10 anos do Estádio do Vale na próxima sexta, representado pela equipe Master do Esporte Clube Novo Hamburgo, contra os amigos do Estádio do Vale, os amigos que fizeram parte, atletas que fizeram parte nesses 10 anos de história no Estádio do Vale. Eu estive na inauguração lá no ano de 2008, quando o Novo Hamburgo venceu o Criciúma por 2-1. Vários ex-atletas que já passaram por aqui, entre eles o João Paulo, o Preto, o Nicolas, o Luiz Henrique, o Daniel Franco, o Ricardo Schneider, entre outros. Um bom jogo, lembrando que o ingresso será 1 quilo de alimento não perecível na próxima sexta, 7 da noite, no Estádio do Vale. Iago, agradecendo a tua participação aqui no Esporte na TV, aquilo que eu não te perguntei, aquilo que tu gostaria de colocar para o telespectador, o teu recado final aí. Deixa eu pensar. Queres mandar um abraço para alguém que está te assistindo? Para a mãe. Sim, se vocês estão me assistindo, mãe, um abraço, tu também, maninho, tá? Como é que é o nome do maninho? O meu mano se chama Arthur, ele tem 2 aninhos. E a tua mãe? Graziela. A dona Graziela e o Arthur aí, então um abraço aí, um abraço do Iago, né? Aham. Obrigado pela participação. Iago, mais algum recado? Sim, e também se meu pai olhar depois, te amo, tá, pai? Um recado aqui pra ti, tá? Opa, Tchau. Que legal aí, muito querido, muito atencioso o Iago aí. E Neuri, aquilo que eu não te perguntei, o que tu gostaria de colocar, o teu recado final para os telespectadores aí do programa Esporte na TV. É que eu queria agradecer, né, principalmente, né, com os apoiadores, né, que nem a Academia Corpo e Saúde de Lomba Grande, de onde eu faço a minha preparação para as provas, né? E eu queria agradecer também a Azteca Topografia, né, que está me apoiando. A Corpo e Saúde, onde o Iago faz o judô. Né, que ele faz o judô. E a Ótica Ponto de Vista, né, do Calçadão do Seu Júlio. E a PAMAF, Padaria da Integração, né. E esses 5 anos de vitórias são dedicados para eles que acreditaram em mim, né. E... porque eu deixo esse recado para eles, né? Eles acreditaram em mim, né? Então, né, eu me preocupo mais com eles, que nem domingo, quase não tinha condições de ir, né? Mas eu pensei, né? Mas eu vou, né? Eu estou em casa, eu tenho que ir. Se eu tinha condição só de correr com uma perna, eu acho que eu ia correr com uma perna só. Mas foi difícil a corrida, mas graças ao meu querido Jesus eu venci, né? Deu tudo certo. Deu tudo certo, sim. Ok, obrigado. Então, parabéns mais uma vez para o Neuri, para o Iago. E o programa Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui.
Em nome da nossa direção aí do Valdir Arsman, o Valdir que hoje excepcionalmente está no chamado DM, aí um abraço aí para o Valdir, uma boa recuperação para o Valdir. Nós voltamos amanhã a partir das 19h30 ao lado do nosso comentarista, nosso colega aí, o Del Moraes Júnior. A você de casa mais uma vez o nosso muito obrigado e fica o convite, permaneça com a programação da Vale TV.